Olá, boa noite a todos os companheiros da terra, todos quantos estão a poder acompanhar-me. Desejo-vos uma boa noite e obrigado por mais uma vez estar ligado a fim de partilhar as boas novas do Reino dos Céus, que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta Caco Filipe, o único verdadeiro profeta para esta geração, enviado e mandatado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação desta geração. Assim como nós vemos em cada geração, em cada tempo, Deus sempre conduz o seu povo por um profeta mensageiro, e o profeta mensageiro, por sua vez, é a boca de Deus, é a única boca autorizada de Deus para poder falar da parte de Deus. E eu hoje trago um tema muito importante, um tema muito pertinente, a qual cada religioso no tempo de Caco Filipe, o tempo do único verdadeiro profeta, o tempo em que nós nos encontramos nessa geração, saiba de uma vez que Deus nunca esteve em uma religião. O verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas um modo de vida. É disto que eu quero partilhar, é disto que eu quero oferecer a cada habitante da terra, a todos aqueles que poderão acompanhar e saborear estas boas novas que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação desta geração. Então, amados companheiros de terra, eu poderei entrar logo ao meu tema, a qual vocês veem: Deus nunca esteve em uma religião. O verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas uma vida. Vocês podem constatar através das Sagradas Escrituras, a qual é o fundamento de um verdadeiro cristão, o fundamento de um verdadeiro cristão é a Bíblia e o que o profeta vivo da geração diz. E o absoluto de um verdadeiro cristão é o profeta vivo, enviado e mandatado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua geração. Então, nisto, eu quero levar ao conhecimento daqueles que não sabem, daqueles que não compreendem, que Deus nunca esteve em uma religião. O verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas é um modo de vida. Nós podemos notar, através das Sagradas Escrituras, nós podemos ver claramente que Deus não conduz o seu povo por proliferações de religiões. Através das Sagradas Escrituras, Deus, Ele envia um profeta, Deus, Ele conduz o seu povo por um profeta mensageiro, e Deus somente e simplesmente está com um profeta mensageiro da geração que Ele envia. Através das Sagradas Escrituras, nós podemos ver claramente, de Gênesis ao Apocalipse, que Deus nunca em uma geração enviou alguma religião. Deus nunca esteve em uma religião. A Bíblia mostra-nos em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e para sempre. O Deus Todo-Poderoso não muda. Ele é o mesmo. E sendo Ele o mesmo,
através das Sagradas Escrituras, nós nunca vimos nenhum versículo, nenhuma passagem da Bíblia, um livro de uma religião, ou um tempo, ou uma geração, em que Deus, por sua vez, Ele pode conduzir o seu povo por uma religião, mas Deus sempre conduziu o seu povo por um profeta. Então, você não pode querer pretender servir Deus estando em uma religião. Você não pode pretender servir Deus enquanto tu és um católico. Você não pode pretender servir Deus enquanto você é um protestante. Não podes pretender servir Deus enquanto você é um evangélico. Não podes pretender servir Deus enquanto você é um branamista, é um mormon, é um membro dessas igrejas, missões e ministérios, assim em diante. Porque Deus nunca esteve em uma religião. E o verdadeiro cristianismo também não é uma religião, mas um modo de vida. É um modo de vida que você vai levar através do profeta mensageiro vivo da geração, que poderá estabelecer, que poderá transmitir a mensagem que é a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Então, no tempo de João Batista, o verdadeiro cristianismo estava em volta da mensagem que João Batista pregava. João Batista, ele como profeta, é a pedra, o alicerce do cristianismo. Há cristianismo quando há um profeta mensageiro vivo, porque o cristianismo é um modo de vida, e é o profeta mensageiro vivo quem define o pecado em sua geração. Em cada tempo, quando Deus suscita um profeta, quando Deus levanta um profeta, este profeta, por sua vez, em sua geração, ele é o legislador da palavra em sua geração. Ele é a boca de Deus. Ele fala da parte de Deus. Ele é o representante de Deus sobre a terra. E somente a salvação, junto com o profeta mensageiro da geração, junto com o profeta vivo, que Deus, Ele mesmo, envia para a salvação dos escolhidos, dos filhos de Deus que estão naquela geração. Então, amados companheiros de terra, eu repito, Deus nunca esteve em uma religião. Deus nunca esteve e Deus nunca estará em uma religião. Deus simplesmente está com o profeta vivo da geração. Deus simplesmente está com aquele que Ele enviou. E Ele reconhece os filhos de Deus. Filhos de Deus são todos quanto poderão reconhecer este profeta, que Ele, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, enviará em um tempo, e todos os filhos de Deus poderão acreditar e poderão seguir a mensagem deste profeta, deste mensageiro. Então, amados companheiros de terra, o cristianismo, ela não é um modo, não é uma religião, mas um modo de vida. Quando alguém torna-se realmente cristão, primeiramente, alguém torna-se cristão quando ele identifica Cristo em um ministério. Cristo envia um profeta. E se você identifica este profeta, consegues reconhecer o profeta que Ele, o Senhor Jesus Cristo, enviou, se você consegue o reconhecer, então você torna-se um cristão. Cristão não é porque ele pertence a uma religião. Você não tem como ser cristão enquanto, por exemplo, você é católico, és protestante, és evangélico, és branamista, és mormon, és membro de uma igreja. Não, você torna-se cristão
quando você está com um profeta mensageiro vivo da geração. Quando você identifica Cristo porque em um ministério. Porque Cristo, ele manifesta-se de geração em geração através de um profeta mensageiro. O profeta mensageiro é a manifestação de Jesus Cristo em seu tempo. Por isso que nós podemos ver em João capítulo 10, Jesus disse que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Você vê? Não o meu vestuário, não o meu fato ou a minha manta, algo assim do gênero, mas a minha voz. O pastor pode mudar de roupa, mas ele permanece o mesmo pastor. E as ovelhas o reconhecem. Assim é com Cristo. O pastor, outrora, estava na pessoa de Paulo. O escolhido o reconheceu. O pastor, outrora, estava na pessoa de John Hus. E o escolhido o reconheceu. O pastor, outrora, estava na pessoa de Martinho Lutero. O escolhido o reconheceu. Hoje, o pastor está na manifestação da pessoa do profeta Caco Filipe. Os escolhidos estão a reconhecer. Os escolhidos reconhecerão. Então, o cristianismo não é uma religião, mas um modo de vida. E Deus nunca esteve em uma religião, mas como profeta mensageiro vivo. Você não pode pretender frequentar estas religiões, essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas, Mormon, Guru, Marajá, campos de orações e tantos outros, e pretender servir Deus. É impossível servir Deus sendo membro de uma igreja católica, protestante, evangélica e brahmanista. Através dessas grandes escrituras, tu podes ver por você mesmo, tu podes conseguir notar que Deus, ele nunca conduzia o seu povo por uma religião. Então, sendo ele o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e para sempre, se nunca esteve em uma religião, se ele nunca esteve nas religiões dos fariseus, dos saduceus, assim em diante, se ele nunca esteve nas religiões das igrejas que estão no tempo de Noé, não é hoje que ele poderia estar em uma religião. Não procura Deus em uma igreja, não procura Deus em uma grande igreja, não. Mas Deus simplesmente está com um profeta mensageiro vivo que ele envia naquela geração. Deus, ele conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo. É o profeta mensageiro que é o legislador da palavra. Por sua vez, por exemplo, se você hoje pecares, como você poderás receber o perdão de Deus? Você vê? Deus definiu isto no livro do profeta mensageiro da geração. E os escolhidos viverão do modo do que Deus poderá revelar a este profeta. No tempo de Abraão, no tempo dos outros profetas, em cada tempo de cada profeta, a revelação é progressiva. Então, os escolhidos viviam de acordo com a revelação, de acordo com a luz daquele tempo, de acordo com o que Deus dava naquele tempo. Hoje, você não tem como procurar servir Deus sendo membro de uma igreja católica, protestante, evangélica ou brahmanista. Hoje, você não tem como estar na frente de Deus sendo um batista, um pentecostal, alguém da Assembleia de Deus. Não. Porque Deus nunca esteve em uma religião. O verdadeiro
o cristianismo não é uma religião, mas um modo de vida. E este modo de vida, quem definirá é o profeta mensageiro vivo da geração. Então, amados companheiros de terra, abandonam as igrejas católicas, abandonam as igrejas protestantes, abandonam as igrejas evangélicas, as igrejas branamistas, Mormon, Guru Marajá, campos de orações e tantos outros, e venham ao profeta mensageiro vivo da geração. Você observa como Deus nunca esteve em uma religião, como não é Deus quem está por detrás dessas todas as unções e tudo quanto ocorre nessas igrejas. Das milhares das igrejas evangélicas que existem sobre a face da terra, cada uma delas tem a sua doutrina, cada uma delas tem o seu princípio, cada uma delas tem a sua compreensão sobre o batismo, cada uma delas tem a sua compreensão sobre a divindade de Jesus, por exemplo. Cada uma delas tem a sua compreensão sobre o ministério da mulher, sobre o véu, assim em diante. Mas como é possível Deus dar todas as contradições nestas igrejas? Uns guardam o sábado, uns não guardam, uns doam sangue, uns não doam. Você vê? Uns fazem desta maneira, outros fazem daquela maneira. Como é possível? Como você, sendo um homem, tendo todos os seus sentidos e tendo a Bíblia como teu fundamento, poderás acreditar que Deus está em uma religião ou que Deus está na tua religião, visto que a tua própria religião é uma ramificação de uma religião. A tua religião é uma separação de uma religião. Como você poderás se tornar cristão enquanto você permanece católico, protestante, evangélico, branamista? Então, amados companheiros de terra, Deus nunca esteve em uma religião. Deus nunca estará em uma religião. Onde fica o ministério do Senhor? O ministério de Jesus somente era para os seus irmãos. O sacrifício de Jesus na cruz era para toda a humanidade, incluindo o profeta Cacó Filipe hoje. Mas o seu ministério somente era para os seus. Por isso que ele não parou de dizer aos seus discípulos que não idem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não idem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus sempre repetiu isto. Jesus sempre disse isto. Não idem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não idem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque ele disse que eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse que não idem às casas das nações, porque eu fui enviado unicamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vê, amado? Então, enquanto Jesus estava sobre a terra, você não poderia se tornar um cristão enquanto você é um religioso, és um fariseu, és um saduceu. Porque após Jesus veio Paulo. E no tempo em que Paulo ministrava, você não poderia se tornar um cristão, você não poderia servir Deus enquanto você não ecoasse do que Paulo pregava, enquanto você não ecoasse do que Deus deu a Paulo. Tu tens que ser o eco do que Paulo dizia. Tens que ter o eco do que Deus dava a Paulo para pregoar em seu tempo. Hoje também, no tempo em que nos encontramos, nem mesmo você terás como servir Deus
se você não seres o eco daquilo que Deus está a fazer. Fora do que Deus está a fazer, não há salvação em lado nenhum. No tempo de Noé, o que Deus fazia era do que o seu profeta Noé apregoava. E ninguém serviu Deus em lugar nenhum no tempo de Noé, se este, por sua vez, não creu em Noé. Ninguém serviu Deus no tempo de Noé, se este, por sua vez, não foi o eco do que Noé dizia. Então, amados companheiros de terra, hoje, eu preciso que você compreenda, eu preciso que você saiba que, primeiramente, que o cristianismo não é uma religião. Primeiramente, tu deves compreender isto. Por outra, deves saber que Deus nunca esteve nestas igrejas. Deus nunca esteve em uma religião. É o diabo que está na raiz disto tudo. É o diabo de uma ponta a outra. Por isso que vocês veem que eles têm doutrinas diferentes, mas chamam-se irmão em Cristo. Mas o fato de você confessar Cristo não significa que você está a servir Cristo. Porque como é possível? Será que alguém confessa diabo? O católico confessa diabo? O adventista confessa diabo? O pentecostal confessa diabo? O da Assembleia de Deus confessa diabo? O presbiteriano confessa diabo? O batista confessa diabo? Você vê? Todos confessam Jesus. Mas é o diabo que eles servem. Eles adoram o diabo em nome de Jesus. Porque como é possível o pentecostal que diz crer em Jesus, o Assembleia de Deus também diz crer em Jesus, o batista também diz crer em Jesus, o dançador também diz crer em Jesus, mas por que tem doutrinas diferentes? Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um no seu lugar, mas eles se contradisseram? Não. Marcos pode dizer algo que João não disse. João pode dizer algo que Marcos não disse. Lucas pode dizer algo que Mateus não disse. Mas eles nunca se contradisseram. O porquê? Porque era o verdadeiro Espírito Santo que estava sobre eles. Hoje, o Espírito que atua nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, campos de orações e muito mais, não é o verdadeiro Espírito Santo, mas é um demônio de sedução que lhes enviará ao inferno se eles não se arrependerem, não se alinharem com o profeta vivo da geração, isto é, o profeta Filipe. O Espírito que atua sobre os Rosa Cruz é o mesmo Espírito que atua dentro dos pentecostais, é o mesmo Espírito que atua nos católicos, é o mesmo Espírito que atua no curandeiro, é o mesmo Espírito que atua no feiticeiro, é o mesmo Espírito que atua na tua religião. Então, amados companheiros de terra, saiba que Deus nunca esteve em uma religião. Nunca poderás servir Deus, nunca poderás adorar Deus em uma religião. Nunca. Deus não se serve por ser membro de uma religião. Serve-se Deus, segue-se Deus, estando com o profeta mensageiro vivo da geração. É a única maneira traçada por Deus. A única via traçada por Deus é esta. E a Bíblia diz-nos em Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não fará coisa alguma sem primeiramente revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, amados companheiros de terra, não há lugar para alguma religião. Você não és livre de crer ou não, mas esta é a verdade. Se rejeitares, que poderá te condenar um dia, e se aceitares, que poderá te salvar. Deus nunca esteve em uma religião.
Deus nunca estará em uma religião. Cada religião em volta da terra que você vê, cada uma delas tem a sua doutrina. Cada uma delas tem o seu princípio. Uns, a sua meta é angariar lucro, angariar fundo. O nome de Jesus Cristo hoje tornou-se como um comércio. Abrir igreja agora é como abrir uma empresa. Você vê? Hoje as pessoas estão a roubar com a Bíblia e com o nome de Jesus. As pessoas dizem que toda língua que professar que o Senhor é Deus é de Deus. Mas quem confessa que o Senhor é diabo? Você vê? Católico, protestante, evangélico, maranistas, mórmon, guru, marajá, todos professam que o Senhor é Deus. Mas isso não lhes faz de Deus. Como poderás confessar que o Senhor é Deus e ser de Deus? Estando com o profeta vivo da geração. Porque o cristianismo ele em si nunca foi uma religião e nunca será uma religião. Ela sempre é e sempre será um modo de vida. E é através de um profeta que há esta vida. Porque fora de um profeta não há vida. É morte, é inferno. Fora de um profeta mensageiro vivo, não tem como você conhecer Deus. Fora de um profeta mensageiro vivo, não tem como você estar na vontade de Deus. Para poderes estar na vontade de Deus, para poderes servir Deus, tem que ter um profeta mensageiro na terra. A Bíblia mostra-nos em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que confiai em Deus e confiai nos profetas. Você vê? Não há lugar para religião. Não há lugar para nenhuma religião. Não há. Deus nunca esteve, nunca estará em uma religião. Você observa, os católicos veneram a Maria. E dentre os católicos, há a igreja católica ortodoxa, a igreja católica romana. Qual desses dois é que serve Deus? Você vê? Entre os evangélicos, também há muitos tipos de evangélicos. Pentecostal, assembleanos, batistas, presbiterianos, assim diante. Qual deles serve Deus? Você vê? Dentre os protestantes, é a mesma coisa. Dentre os bananistas, milhares. Dentre os ministérios, missões e ministérios, campos de orações, milhares. Quais deles serve Deus? Cada uma delas tem a sua doutrina. Cada uma delas tem o seu princípio, a sua visão, a sua compreensão. Mas como Deus é que eles poderão estar ali? Embora eles reúnem-se no concílio das igrejas, mesmo com doutrinas diferentes, mas a quem eles oram? Quando eles reúnem-se completamente dos concílios das igrejas, algo assim do gênero, e vão orar a Deus, mas a qual Deus eles estão a orar? Visto que cada uma delas tem a sua doutrina, visto que cada uma delas tem o seu princípio. Amados companheiros de terra, seja humilde, seja sábio. Mostra-me através das Sagradas Escrituras em um tempo ou em uma geração em que Deus enviou proliferações de religiões para conduzir o seu povo. Mostra-me só um só tempo em que Deus não esteve como um profeta, mas esteve com uma religião. Deus nunca esteve e nunca estará com uma religião. Deus simplesmente está com o profeta mensageiro vivo da geração. Deus envia um profeta. E para a geração em que nós nos encontramos, o Senhor Jesus Cristo enviou-nos um profeta. A promessa de Mateus 25:6. Profeta Caco Filipe. Caco Filipe hoje, ele é o único profeta verdadeiro enviado e mandatado pelo Senhor Jesus Cristo, de acordo com a promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Ele é como Noé hoje. Qualquer pessoa que o rejeita, serve e adora o diabo Satanás sem saber.
quando Deus levanta um profeta, quando há um profeta sobre a terra, é porque não há mais verdade de lado nenhum. E a sua mensagem é que é o único modo de vida para todos os escolhidos. E quando Deus levanta um profeta, este profeta não vem repetir a Bíblia. Um profeta de Deus não vem repetir o que um outro profeta já disse. Isaías não repetiu o que Moisés disse. Jeremias não repetiu o que Isaías disse. Jesus de Nazaré não repetiu o que Malaquias disse. Paulo não repetiu o que Jesus de Nazaré disse. Mas um mensageiro prega a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo. Ele prega o que Deus lhe dá para pregar para a sua geração, para o seu tempo. E fora do que ele estiver a pregar, fora do que ele está a pregar, não há salvação a lado nenhum. No tempo de Noé, enquanto Noé ministrava, enquanto Noé pregava, ninguém foi salvo do dilúvio se este por sua vez não creu em Noé. Mesmo se este era alguém que tinha unção na sua igreja, mesmo se ele orava, os mortos ressuscitavam. Mas Deus no tempo de Noé não salvou ninguém que não estava com o profeta mensageiro daquele tempo que era Noé. Hoje, no tempo que nós nos encontramos, os católicos, os protestantes, evangélicos, vietnamistas, Mormon, Guru, Marajá, campos de orações e tantos outros, eles pensam que Deus está em suas religiões. Mas hoje você escuta pelo discípulo do profeta Cacu Filipe, o único e verdadeiro profeta mandatado e enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação desta geração, que Deus nunca esteve em uma religião. Você não terá como me provar com a Bíblia que Deus uma vez esteve em uma religião, ou que Deus uma vez conduziu o seu povo por uma religião. Nunca. Mas eu tenho como te provar pela Bíblia que Deus simplesmente está com o profeta mensageiro. Deus envia somente profetas mensageiros sobre a terra. Em cada geração, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Ele envia um profeta mensageiro. E este profeta, por sua vez, é o legislador da palavra em seu tempo. Fora do que ele prega, fora do que Deus lhe dá para ele transmitir à humanidade, não há salvação a lado nenhum. De resto são vernizes e batons. São sedução. Embora o façam em nome de Jesus. Mas na Bíblia, quando você ouve Isaías, Jeremias, Abacuque, não Malaquias, Sofonias, você pensa que os religiosos no seu tempo adoravam o diabo nas suas religiões? Alguém uma vez adorou o diabo na sua religião? O quimbandeiro, eles clamam por diabo? Todos clamam por Jesus, todos clamam por Deus, mas é o diabo que eles servem em nome de Jesus. Hoje os católicos, os protestantes, os evangélicos, os vietnamistas, Mormon, Guru, Marajá, missões e ministérios, campos de orações, as Rosa Cruz, os maçônicos, os muçulmanos, todos hoje servem e adoram o diabo Satanás. Deus simplesmente envia um profeta. Jesus prometeu em Mateus capítulo 23, versículo 34, que ele enviaria profetas. Você vê? Agora, onde está a promessa para as religiões? Deus prometeu enviar religiões? Deus uma vez prometeu enviar religiões? Deus muda? Deus já não é o mesmo de ontem. Deus já não é o mesmo de hoje, de amanhã. O Deus de ontem não é o mesmo de hoje. E não será o mesmo de amanhã. Se será, e se é o mesmo de hoje, de ontem, de amanhã para sempre, qual é o lugar das religiões? As religiões é uma forma de angariar lucro. É uma forma de obter dinheiro. Porque até quando Deus envia um verdadeiro profeta, quando Deus envia um bom profeta sobre a terra,
Este profeta não vem para fundar uma religião, não vem para fundar uma seita ou uma organização ou uma denominação, mas o profeta de Deus vem com uma mensagem profética. E os escolhidos reúnem-se em volta desta mesma mensagem profética que Deus deu ao profeta mensageiro vivo da geração. No tempo de Isaías, os filhos do diabo estavam nas religiões e pensavam que Deus estava com eles. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles estavam com Isaías. Eles estavam reunidos em volta da mensagem de Isaías. No tempo de Noé, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, no tempo dos profetas, antes do profeta Filipe, os filhos de Deus, eles estavam reunidos em volta da mensagem do profeta do seu tempo. Enquanto que os filhos do diabo, eles estavam reunidos dentro das religiões, dentro das suas igrejas, pensando e acreditando ao mesmo tempo que poderiam ser salvos e pensando ao mesmo tempo e acreditando que Deus estava em sua religião. Mas Deus nunca esteve em uma religião. Deus nunca estará em uma religião. Deus simplesmente está com o profeta mensageiro vivo da geração. E este, por sua vez, é a boca de Deus, é o legislador da palavra, é ele o único em seu tempo que define o pecado. É o profeta mensageiro quem define o pecado. Por exemplo, hoje, se você cometer adultério, como você poderás orar para receber o perdão de Deus? Ou se você mentir, se você roubar, se você fazer isso e acolá, o que é mal diante de Deus, como poderás saber o que é mal diante de Deus? Como poderás saber como Deus poderá te perdoar por você ter feito aquilo ou isto e acolá? Você vê? Isto simplesmente está definido no livro do profeta mensageiro vivo da geração. Fora do profeta mensageiro vivo da geração, todo o resto é sedução. Quando Deus envia um profeta, os filhos do diabo, por sua vez, eles lendo a história dos profetas, antes do que Deus enviou para o seu tempo, eles gostam, amam a história e eles alegam-se serem de um profeta que não veio no mesmo tempo que ele. Você vê? Enquanto Jesus de Nazaré ministrava, os filhos do diabo alegavam-se serem discípulos de profetas que não vieram no mesmo tempo que ele, simplesmente para registrar Jesus de Nazaré. Hoje Jesus de Nazaré não está a ministrar como profeta sobre a terra, mas é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que está a ministrar através que está na manifestação, com Filipe, a manifestação de Jesus que está sobre a terra, mas as pessoas estão a rejeitar com Filipe para negar esse ser de Jesus. Mas não vês que esse é um demônio antigo? Quando os profetas foi aceito e foi reconhecido como profeta, os profetas foram rejeitados, foram combatidos, foram desprezados. Outras pessoas leram a história de Jesus, gostaram, e eles pensam que eles seguem Jesus, pensam que eles servem Jesus. Mas como é possível você servir Jesus ou você seguir Jesus, mas rejeitar o profeta do seu tempo? Como é possível seguir ou aceitar Jesus enquanto você rejeita aquele que ele enviou? Será que no tempo de Paulo alguém poderá se receber Jesus se essa por sua vez não cresce em Paulo? No tempo de Isaías alguém poderá seguir Deus, Jesus Cristo, se essa por sua vez rejeitou Isaías? Como é possível os católicos, os protestantes, os evangélicos, para mim chamar no Guru Marajá, pensarem que seguem Jesus por eles lerem a história de Jesus e gostarem e amarem? Você simplesmente ama a história de Jesus. Você leu e gostou. Você apreciou, viu que é bonito. Mas é provando o que a tua boca diz que você realmente está aí na posição. Se estivesse no tempo de Jesus, você poderia acreditar. Todos quantos estão a me acompanhar neste momento em direto, eu convido-vos a muita sabedoria. Deus chama-vos da sabedoria. Não cometam os mesmos erros que os judeus cometeram diante dos profetas. Não. Sejam sábios.
Jesus Cristo, hoje no tempo que nós nos encontramos, enviou e mandatou o profeta Caco Filipe para pregar uma mensagem que é a única via de salvação para todos os escolhidos nesse tempo. Se tu realmente és o filho de Deus, então, após ouvir esta mensagem, algo em ti vai poder fazer com que você procure saber mais quem realmente é o profeta Caco Filipe. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine. Para todos aqueles que quiserem saber mais sobre o profeta Caco Filipe, eu convido-vos a poderem ir até ao Play Store. No Play Store escrevem Profeta Caco. Profeta Caco Filipe. Profeta Caco Filipe ou Profeta Caco. Instala o seu aplicativo oficial Profeta Caco Independente Oficial. Instala, leia os seus sermões, assista os seus sermões. Deixa Deus Ele mesmo te iluminar e te conduzir. E a minha oração é que Deus te faça compreender o que Ele está a fazer hoje nesta geração. E vocês também podem ir até ao YouTube, podem chegar até ao YouTube, vão até ao YouTube e escrevem Entrevista Profeta Caco Filipe. Entrevista Profeta Caco Filipe. Vão no YouTube e escrevem Entrevista Profeta Caco Filipe. E assista às suas entrevistas e deixa Deus Ele mesmo revelar-se a você. Deixa Deus Ele mesmo poder conduzir-te. Deus abençoe a todos com o bem da terra e amanhã esperamos estarmos juntos e amanhã eu estarei à tua espera a fim com que você possa ouvir mais e aprender mais do que Deus está a fazer em nossa geração. Amém. Deus abençoe. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.